Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosos. Hoje venho com um vídeo que eu sei que todo mundo está esperando aí, depois da notícia da gravidez, esperando eu vir aqui para dar o meu relato, né, de como eu descobri a gravidez, de qual foi a minha reação, se foi planejado, se não, tirar as dúvidas de vocês e fazer um diário da gravidez, né? Primeiro diário da gravidez. Então vamos lá para tirar todas as dúvidas de vocês e contar um pouquinho de como aconteceu, tá? Para contextualizar vocês que estão chegando agora, meu nome é Marília e eu já tive duas gestações. A primeira, eu tive uma perda gestacional com 35 semanas e era um menino. Então, ele nasceu sem vida e eu passei por uma cesariana. No mesmo ano, isso aconteceu em janeiro de 2017. 3 meses depois, eu descobri que estava grávida da minha bebê arco-íris, Malu, que também nasceu de 35 semanas em novembro de 2017. Então, 2017 foi um ano de muita tristeza, começou com tristeza e terminou com muita alegria. Hoje, minha filha está com 5 anos e eu e meu esposo, a gente sempre sonhou em ter filhos. Eu queria 2 e ele 3, só para vocês entenderem aí a saga da gente. E aí, quando eu tive os meus 2 filhos, por mim já tinha encerrado, não queria mais, mas meu esposo queria ainda tentar o terceiro. E aí a gente combinou que quando minha filha tivesse 2 anos, aí eu ia liberar para engravidar novamente e assim aconteceu. Quando ela completou 2 anos, eu comecei a fazer todo o processo de exames preparativos para engravidar. Só que aí veio a pandemia. E durante a pandemia eu desisti completamente porque minha gravidez é de risco. Se vocês não viram, tem muitos vídeos aí no meu canal, aqui no canal, falando sobre eu dando notícia da gravidez, meus relatos de parto, tudo. Então, se você não viu e tiver curiosidade, volta aí muitos vídeos de 2017 e você vai acompanhar todo esse processo aí, tá certo? Eu descobri a trombofilia quando eu perdi o meu primeiro filho, então minha gravidez é de risco e tudo mais. E aí eu tive muito medo de engravidar na pandemia, desisti e consegui convencer meu esposo o ano passado de não termos mais filhos. E o que resultou, eu tinha guardado todo o meu enxoval, tanto de menino quanto de menina, todo assim, né? Tinha doado algumas coisas, mas eu tinha praticamente o essencial para um novo bebê. Quando a gente bateu o martelo e decidiu que não íamos mais ter filhos, que foi o ano passado, final do ano passado, eu me desfiz de tudo. Tudo! Inclusive, meu esposo já começou no processo de fazer a vasectomia. Então, ele já passou pela consulta com o urologista, que encaminhou para o psicólogo, que já fez 3 consultas, né, com o psicólogo para poder emitir o laudo. Ele já emitiu o laudo, meu esposo já voltou para o urologista, o urologista já passou os exames pré-operatórios para a vasectomia, então ele está nessa fase. E aí, o que acontece? Não estávamos planejando mais filhos, e aí uma certa noite, agora em janeiro, comecinho do ano, eu tive um sonho. E aí eu sonhei, a gente estava se prevenindo, né? Eu não posso tomar anticoncepcional por causa da trombofilia. E aí a gente usava só preservativo. E aí uma certa noite, e agora em janeiro, esse vídeo vai ficar comprido, mas aí eu posso fazer o diário de gravidez em outro momento, para esse vídeo não ficar muito comprido. E esse momento aqui eu uso só para contar nossa história e falar das nossas reações nesse primeiro momento, tá bom? Para o vídeo não ficar muito grande. Então, continuando, o que acontece? Eu, uma noite de janeiro, tive um sonho. Esse sonho eu estava conversando com uma amiga e a amiga me perguntava se eu estava grávida. E eu dizia que não estava nem queria estar. E aí, quando eu respondia para ela que não estava, chegava uma outra amiga, nesse exato momento dizia assim: Júlia, você está grávida. Você já fez o teste? Eu disse: não, que eu não estou grávida, não estou nem sabendo. Ela disse: pois faça o teste que você está grávida. E aí, eu acordei assustada
tudo bem, é só um sonho. Mas aquilo ficou na minha mente. E aí, passou o tempo, eu encontrei com essa minha amiga do sonho e eu comentei com ela, né? Falei pra ela do sonho e tal, e ela disse, por que você não faz o teste? É melhor você fazer o teste, vai que foi um aviso. E aí, no dia seguinte, eu fiz o teste, pra minha surpresa, eu estava grávida, descobri que estava grávida. Eu comprei um teste de farmácia mesmo, e esses de farmácia você tem que esperar 3 minutos para aparecer 2 listrinhas, né? Porque aí diz que você está grávida, confirma. Só que, na hora que eu coloquei, já apareceu as 2 listrinhas. E aí, eu fiquei assustada. Naquele momento, a minha reação foi de chorar. Eu confesso a vocês que eu chorei naquele momento, porque na hora, eu orei ao Senhor e disse, Senhor, eu não estou preparada. Eu não estou preparada psicologicamente, não estou preparada emocionalmente, eu não estou preparada fisicamente, porque a primeira gravidez eu me preparei. Então eu fiz todo aquele preparativo com ácido fólico, tomando toda a medicação antes para preparar o meu corpo. Minha filha, a segunda, né, veio de surpresa também, 3 meses depois do parto, mas eu vinha de uma gravidez que eu vinha me cuidando também. E agora eu não estava preparada para uma gravidez, apesar de que desde agosto do ano passado eu estava cuidando muito melhor da minha alimentação, fazendo exercício físico, diminuir de peso. Então eu acho que foi Deus já me guiando para esse momento. Desculpa, gente, eu sabia, eu estava me preparando para isso, mas não tem como não se emocionar com o agir de Deus na nossa vida. Eu acho que Deus já, eu tenho certeza que Deus ele já estava cuidando de mim, fazendo eu me cuidar para esse momento. E eu sempre disse assim, Senhor, eu não quero nada que não seja teus planos para minha vida. E em algum momento da minha vida, eu disse assim, quando o meu esposo decidiu fazer a vasectomia, eu falei assim para Deus, Senhor, tu sabes o desejo dele de ter 3 filhos, tu sabes o meu desejo de não ter mais. E a gente tomou essa decisão, né? Meu esposo chegou à conclusão de que não queria ter mais, mas se tiver nos teus planos mais um serzinho pra gente, o Senhor envia, mesmo sem a gente se programar para isso, porque se não fosse assim, a gente não teria mais. E aí eu fico emocionada, naquele momento eu chorei e disse, Senhor, eu não estou preparada. E na mesma hora, Deus falou comigo dizendo assim, você já esqueceu? Confia em mim, confia somente, porque você só pode se preocupar se você já esqueceu de tudo que eu fiz por você. E naquele momento, acabou com aquele meu sentimento de não estou preparada. Se Deus está me dizendo que vai me capacitar, se Ele mandou, é porque Ele vai cuidar de tudo. E aí, no outro dia, né, no mesmo dia, eu comprei outro teste para ter certeza, e aí deu positivo também. E aí, no mesmo dia, eu corri, fui numa sexta-feira, para ir na emergência, porque como eu tenho trombofilia, eu preciso me cuidar e usar o anticoagulante com urgência, assim que eu descobri que eu estou grávida, né? Tava caindo, ajustei aí. Então, no dia seguinte, no mesmo dia, eu fui na emergência, procurei um clínico que era o mais próximo aqui da minha casa, e aí o clínico foi bem atencioso, eu contei meu histórico, e aí ele me passou o beta para eu fazer. Como já estava tarde, eu não consegui fazer no mesmo dia, eu fiz no dia seguinte. E constatou realmente que eu estava grávida, ele me deu todas as orientações, passou os exames básicos, né? Já para eu levar no médico, e Deus, ele foi guiando tudo. Na sexta-feira mesmo, eu já agendei um obstetra, especialista, né, em risco, gravidez de alto risco, e aí já consegui para segunda-feira. Então, no sábado eu consegui fazer o exame de sangue, na segunda-feira
eu já fui para obstetra pela manhã e consegui que ela visse meus exames. Ela já passou mais exames, passou uma ultrassom, tava caindo aqui, eu fui ajeitar. Então, só voltando, no mesmo dia que eu fiz a ultrassom, o que eu fui para consulta, eu aproveitei que do lado do consultório tinha uma clínica de ultrassom e a gente fez a ultrassom. Só que aí, esse primeiro momento, não deu para ver o bebê. E aí eu fiquei receosa, né? Porque a médica disse, ó, pode ser que esteja muito pequenininho, não deu pra ver, e daqui a 10 dias você repete pra ver se realmente já tem um bebê. Se não, eu perguntei qual era a possibilidade de não haver um bebê, ela disse que poderia ser embrionária, e aí o corpo mesmo ia expelir, se não, ia precisar de fazer uma curetagem pra retirar o material, né? Mas eu fiquei confiante, falei para algumas pessoas, né? As pessoas mais próximas, para que elas pudessem orar por nós. E contando para minha mãe e para o meu pai, Malu estava próximo, ouviu e ficou feliz, porque ela queria, já minha avó disse há umas semanas atrás, que ela estava pedindo a Deus que colocasse um bebezinho na minha barriga. E aí Deus atendeu a oração dela, e quando eu falei sem querer, assim, não percebi que ela estava perto, porque eu não queria contar nesse momento, eu queria esperar só depois que confirmasse que tinha um bebezinho, eu queria contar pra ela. Mas aí foi importante, porque ela passou pelo processo junto com a gente e pôde orar também, né, pra que Deus fizesse a vontade dele. E aí ela escutou quando eu disse que estava grávida, mas eu expliquei pra ela que a médica não tinha visto o bebê, que a gente orasse para que se fosse da vontade de Deus, na próximo exame que eu fosse fazer, a gente conseguisse ver o bebê. E aí eu consegui fazer a próxima ultrassom com 14 dias depois. E aí minha filha e meu esposo, perguntei pra eles, e aí, vocês vão querer entrar? Ele disse sim, vamos querer entrar, porque nós vamos ver o bebê. Não faria sentido Deus te mostrar em sonho que você tem um bebê, que você está grávida se não tivesse um bebê. E aí, eles entraram comigo. Quando a gente entrou, a gente viu logo o bebê e ouvimos o coraçãozinho. E foi muito emocionante, porque ali eu tive mais uma confirmação do cuidado e do amor de Deus por mim. Eu não mereço, mas mesmo sem merecer, Deus nos ama e cuida de nós de uma forma toda especial. Ali eu pude confirmar que Deus, ele estava dizendo assim, ó, filha, você está grávida, faça o exame cedinho, antes mesmo de ver o seu filho, sua filha, não sei ainda, antes mesmo de ver o seu bebê, eu estou cuidando de você. Ele me avisou, porque aí, naquele mesmo dia, eu comecei meu tratamento com o anticoagulante para me preparar, prevenir, e depois ele nos deu a grata surpresa de ver o nosso bebê. Então, assim, estamos felizes, confiantes em Deus. Algumas pessoas me perguntou, nossa, você ficou, como é que você tá? Eu tô confiando em Deus, que Ele provê todas as coisas. Não tenho mais nada de enxoval, vou ter que começar tudo do zero, mas eu creio que Deus faz tudo novo de novo. E é isso que Ele quer fazer na minha vida, da minha família nesse momento. Nós não sabemos os planos dele, mas fazer parte dos planos dele é muito maravilhoso, porque você sente o guiar dele na nossa vida. Você vê cada detalhezinho, assim, ele cuidando de tudo. Ele cuidou de tudo, ele dirigiu tudo, e por que não confiar? Então, estou confiando, eu sei, eu conheço o Deus em quem eu tenho crido, eu tenho prova do amor e do cuidado dele, então eu vou confiar que ele vai fazer tudo perfeito, como ele sempre faz. Mesmo que a gente não entenda muitas vezes, né, o agir de Deus, mas ele sabe o que é melhor para nós. E esse serzinho que está aqui, eu sei que foi plano de Deus para nossa vida e vai ser bênção para nós. Então, para não ficar grande, que já está enorme esse vídeo, eu vou encerrar ele aqui e já vou gravar logo em seguida
o diário da gravidez, desse primeiro pedacinho da gravidez, para vocês ficarem sabendo dos sintomas, os remédios que eu estou tomando, o meu tratamento e também mostrar a barriguinha pra gente ficar acompanhando aí nos diários, tá bom? Um beijo, se você não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar tudo, tá bom? Tchau, tchau!